Obrigado. Graça e paz, queridos. Aleluia. Mais uma vez quero agradecer a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de mais uma vez estar com irmãos tão preciosos, tão queridos e ainda numa data tão especial como essa, né? Entre tantos amigos que o pastor Djalma e Mina tem pelo Brasil afora, eu estou fazendo ciúmes nos outros, né? Eu sou o único que está aqui no aniversário, aleluia. É especial, né? E isso é muito bom, muito, muito bom. Eles estiveram conosco também no aniversário de 15 anos da nossa filhinha, 2 meses atrás, né? Foi um tempo preciosíssimo. E elas mandam beijo, mandam um abraço, não puderam estar. Mas o papai nos representa, ele dá um beijo, né, no pastor Djalma, Mina, e agradeça-os pela atenção, pelo carinho, né, de tantos anos que temos tido com a graça de Deus. Então, eu sinto muito honrado por esse convite, muito honrado de estar aqui e poder a gente adorar Deus juntos, ter comunhão com o nosso Pai, ter comunhão, embora a gente não consiga abraçar todo mundo como gostaríamos, que estamos acostumados no sangue latino, mas logo, logo essa coisa vai passar e vamos arrancar esse trem e nós vamos conseguir, não vai voltar tudo igual, mas vamos conseguir ter algo mais caloroso junto, né? Isso vai ser em nome de Jesus. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida do apóstolo Djalma, que completa mais um ano de vida. Eu contei no culto pela manhã, que eu cheguei ontem de manhã, à tarde nós fomos, na hora do almoço, almoçamos em família, foi muito especial, um privilégio, muito, muito precioso. E depois, como sempre, né, as mulheres, claro, e os maridos controlando, ficaram lá no outlet para dar um passeio, só sem compromisso. E nós demos uma saidinha, o pastor Djalma e eu, e nós fomos comer um pastelzinho de Belém. Gostoso, né? Gostoso. Mas o mais gostoso é onde ele estacionou o carro. Estacionamento especial, específico, né? Escrito idoso. Aí sempre tem espaço. E aí eu fiquei falando, cara, eu estou aguardando o tempo para eu também estacionar meu carro ali. E se Deus permitir, mês que vem, eu vou entrar esse hall de idosos, só para poder ter onde estacionar, sem peso, sem preocupação. São 26, 27 anos quase de amizade e tem sido muito bom. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e celebramos esse tempo de Deus, essa nova estação na sua vida. Celebramos com alegria. E eu creio que todos aqui têm motivos para celebrar, né? Amém? Amém. Hoje pela manhã compartilhamos uma palavra. Eu não vou compartilhar a mesma palavra, porque eu quero que você assista, você vê lá, né? Mas eu vou na mesma veia, mais ou menos o mesmo veio, e eu vou contar mais uma história do barco, né? Contamos uma história no barco, várias histórias que aconteceram com os discípulos de Jesus, no dia a dia deles, né? Nos 3 anos que eles acompanhavam o Senhor Jesus, era algo diário, né? Ora atravessando para um lado, ora atravessando para o outro lado, e às vezes no mesmo dia, 4, 5, 6 vezes. Então eu percebi que o barco fazia parte da vida deles, né? Iam de barco, voltavam de barco, às vezes todos eles, às vezes um só, 2 só. Até no chamado de alguns deles, quando Jesus chega para Pedro e João, e eles abandonam a grande pesca, e Jesus diz, agora eu vou transformar vocês, da agora adiante, em pescadores de homens, e não mais de peixes. Tudo isso aconteceu no barco. Então, eles viviam muitas histórias
relacionado com o barco, que nós podemos aplicar para as nossas vidas. É o nosso dia a dia. É como se todo mundo tem seu carrinho ou ônibus, você vai e volta, vai para o trabalho, volta de trabalho, vai para a igreja, volta da igreja. É o seu dia a dia e nós podemos contar muitas histórias da ação de Deus no nosso dia a dia. De conviver com a presença de Deus no nosso dia a dia, não só num culto, não só num lugar específico consagrado, mas no nosso dia a dia. E é isso que acontece com eles várias vezes. E hoje à noite nós vamos ver mais uma dessas histórias. Eu quero trazer algumas lições, porque desde o começo desse ano, o Espírito de Deus começou a me levar a ler todas essas historinhas no Novo Testamento, comparar o que Marcos descreve, Lucas descreve, às vezes acrescenta um detalhe, às vezes omite um detalhe, situações assim, e traz perspectivas diferentes, e tem me enriquecido muito, tem me fortalecido, tem me desafiado, tem me esticado a minha fé, e tem me permitido a ver Deus em formas novas e diferentes que eu não havia visto antes. E eu quero te incentivar, eu quero te desafiar, eu quero liberar sobre você, começar a ver Deus fora fora das experiências que você já teve com Ele. Você ver Deus além daquilo que você já viu. Você conhecer Deus mais do que você já o conheceu. Deus é ilimitado. Por mais que conhecemos, nós temos que progredir ainda em conhecê-lo mais, porque Ele é inesgotável, Ele é mais, Ele é muito além daquilo que eu já conheço. E eu percebo e eu descobri que a minha fé, a prática da minha fé tem a ver com o conhecimento que eu tenho de Deus. E toda vez que Deus vai nos levar a exercer fé mais do que já exercemos, já tivemos, nós primeiros vamos ter que ter um conhecimento dele mais do que já tivemos. E baseado nesse conhecer a Deus, nossa fé também vai além. Outros lugares na Bíblia chamam isso de revelação. Quanto mais Deus é revelado a mim pessoalmente, mais eu confio, mais eu exerço a fé, mais eu amo, mais eu cresço. O crescimento na vida cristã não é por vir no culto, embora o culto é maravilhoso e tem seu lugar, tem seu papel, tem sua importância, a Bíblia diz isso. Não é por fazer cursos, embora é importante a gente fazer os cursos. Não é por estudar um monte de lições bíblicas, embora são importantes para alimentar a nossa fé, mas só crescemos quando nós o conhecemos mais. Só crescemos. A Bíblia diz que ao contemplá-lo, ao vê-lo como um espelho, com o rosto desvendado e conhecendo, nós somos transformados à mesma semelhança e imagem de um nível de glória para outro nível de glória, para outro nível de glória. Essa transformação e crescimento é ao conhecê-lo, ao conhecê-lo. E Deus quer que a gente cresça em conhecê-lo. Então, permita-me repartir mais uma história no barco com esse intuito de desafiar-nos. Eu sou muito desafiado com essas histórias de querer conhecê-lo mais. Querer descobrir mais sobre Ele. E na medida que eu vou conhecendo-o, eu vou também conhecendo a mim mesmo. E eu vou também sabendo mais quem eu sou nele. Essa história que vamos ler é muito conhecida. Vamos ler em Marcos capítulo 4. Lucas cita a mesma história, Mateus cita a mesma história, João não conta, mas ele estava lá, todos eles estavam lá, e às vezes eu fico perguntando para esses pessoas, por que um conta uma coisa e de repente outro no seu evangelho nem fala, parece que não existiu isso. E algumas indagações, eu não sei se você tem indagações assim, você tem perguntas assim, questionamentos assim, mas eu tenho, e algumas vezes Deus me responde, algumas vezes Ele não me responde. Você já passou por essas experiências e vê que nós temos mais perguntas do que respostas? E nem todas as perguntas Deus nos responde, Ele não tem obrigação nenhuma. Assim como tem algumas perguntas meus filhos faziam e eu não respondia. Eles achavam que, pai, é chato, hein, pai? Mas não respondia porque não é para o nível deles. Pai, por que? E a Vivi, pai, por que isso? Por que aquilo? Né? A gente chega a um ponto e não responde. Pior ainda, que eu vou dizer pior, não é pior, melhor ainda. Às vezes Deus, na maioria das vezes, quando Ele responde, Ele faz pergunta.
Ele não dá a resposta, ele faz pergunta, para que nós descubramos para nós mesmos, tendo uma revelação. Como ele chega para os discípulos, quem que dizem as pessoas que eu sou? E ele diz, mas e vocês? Quem que diz? E aí Pedro diz, aí sim, agora, Deus te deu uma revelação. Então, eu tenho descoberto muitas perguntas não respondidas, e algumas respondidas com perguntas. Como, por exemplo, quase 2 anos de pandemia, você já teve várias perguntas sobre essa situação. E eu tenho certeza que Deus não te respondeu todas elas, não. A gente pergunta, mas como que fulano morre? E Deus não responde. E às vezes Ele nos dá perguntas em vez de respostas. Pois é, algumas das minhas perguntas em relação a essas experiências aqui, eu não tenho respostas. Mas algumas, eu acho que eu tenho algumas respostas. E outras Deus me fez perguntas e eu estou buscando eu respondê-lo. Mas aqui, nessa história, nós vamos tirar algumas lições, uma outra perspectiva, e vamos aplicar, e parecido com o que nós compartilhamos hoje pela manhã, com um enfoque um pouquinho diferente. Eu quero que você me acompanhe na leitura, Marcos capítulo 4. Então, a minha pergunta para Deus era, por que João não conta isso? E hoje no almoço, até eu repartindo um pouco algumas das minhas pesquisas, indagações, e de repente, eu compartilhando com o pastor Djalma, falei, teve um caso assim, que Pedro andou sobre as águas, e só Mateus falou, Marcos não fala, Lucas não fala, João não, eles contam a experiência, mas ninguém fala de Pedro que andou sobre as águas. E nós falamos mais de Pedro que andou sobre as águas do que qualquer pessoa. E os outros discípulos, apóstolos que estavam no barco, que viram, não falam. Eu perguntei ao Espírito Santo, mas por que eles não falam? O Espírito Santo diz, pois é, nem sempre todo mundo vai falar de você nas suas experiências. Eles vão contar as histórias deles, nas narrativas, que Deus moveu, e você fez parte, e Deus usou você, você participou, teve uma participação tremenda, mas quando eles contam, vão omitir você. E não tem problema. Isso tem problema para você? Quando as pessoas omitem contar sobre a participação que você teve na vida delas, isso mexe com você? A Espírito Santo me perguntou, isso mexe com você? Eu falei, pois é, Deus, mas eu achei que pessoas iam reconhecer, né? Ele diz, pois é, eu achei que importa eles falarem de mim e não de você. Falei, entendi. Entendi. Importa que eles falam o que Jesus fez e não falar de Pedro. Amém. Importa que eles falam o que Jesus realizou na vida deles, mesmo que eu tive uma participação e não falasse de mim. Eu vou aceitar. Aleluia. Mas sempre vai ter um ou outro que vai falar de você, aleluia, isso é bom demais, como teve Mateus falando de Pedro, então, algumas situações assim, por que João não conta, por que Pedro conta assim, por que Mateus, isso talvez vai ajudar alguém a entender um pouco mais essas diferenças. Marcos 4 diz, ao anoitecer, Jesus diz aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos os seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Outros, nas suas narrativas, dizem que quando eles entraram no barco, tudo estava tranquilo. Era uma viagem comum, simples, corriqueira, como eles sempre faziam. E lá adiante, depois de um tempo, o vento começou a mudar e se transformou numa tempestade violenta. E descrevem, alguns com detalhes, como batia contra o barco e entrava água e as ondas, e parecia que o barco ia virar, eles estavam com medo, eles estavam assustados, estavam aterrorizados. São
palavras que os outros usam e gritavam por socorro e tentando se salvar e virar para cá e virar para lá, e de repente perceberam que Jesus estava no fundo do barco, deitado sobre uma almofada, dormindo. Eu não sei se ele roncava, mas ele estava dormindo. Aí correram para lá. E começaram a acordá-lo e gritar: mestre, o senhor não percebe que estamos morrendo, que vamos morrer, que o negócio aqui virou? E o senhor está assim, tranquilo, assim no canto, dormindo. E interessante que Jesus levantou e falou com a onda, falou com o vento, falou com o mar, repreendeu, deu uma ordem, tudo parou. Depois ele volta-se para os discípulos e diz: por que vocês estavam com medo? Onde está a fé de vocês, homens e pouca fé? Por que estão com medo? E eu tirei algumas lições preciosas aqui que eu quero repartir conosco. Primeira delas, a Bíblia diz que era um certo dia tranquilo, normal. Terminaram o trabalho, foram num lugar, Jesus fez algo tremendo. Eles já estavam acompanhando Jesus há muito tempo. Jesus fazendo milagres, Jesus realizando. Eles já atravessaram o mar várias vezes. Pedro já teve aquela experiência de ver uma grande pesca no começo, milagres. Eles já viveram tanto, mas toda vez que acontece algo diferente no mar, eles ficam aterrorizados. Eles ficam com medo. Eles ficam apavorados, têm reações. E eu percebi que assim também, muitas vezes é na minha vida, e eu creio que é na sua vida também. A gente já tem experiências com Deus, já andou com Deus há algum tempo, já tivemos manifestações de Deus, mas parece que quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle, que foge do nosso conhecimento, que foge do nosso domínio, que foge daquilo que já conhecemos, e é contrário, e é assustador, aflora os nossos medos. E o Espírito Santo começou a me dizer que eu tenho alguns medos ainda dentro de mim, e que eu vou precisar aprender a lidar com esses medos. E eu comecei a perceber que de vez em quando aflora um medo. Em algumas situações, eu me pego amedrontado. E o Espírito Santo diz: é isso. As situações contrárias, as aflições, as lutas, as reviravoltas, às vezes tem um propósito e Deus permite para fazer vir à luz, à tona, o medo que está oculto, escondido ali dentro. E Ele me deu algo que me serviu de alívio, mesmo que temporário. Eu disse: você sabe que não é só você que tem medo lá dentro. Todos têm. Ah, que bênção. Achei que eu que tinha medo de algumas coisas que a flor, mas é um homem de Deus, por que está com medo? Eu descobri que você também tem. Você também tem. Diga para a pessoa: você também tem medo. Você também tem. Todos eles estavam no barco, todos eles estavam com medo. Não era um só, todos eles. Aleluia. Todos nós aqui temos medo. Alguns têm medo de barata, viu? Tem medo de não sei o quê, tem medo de não sei o quê. Mas todos nós temos. Alguns têm medo de que vai faltar, alguns têm medo de que vai perder emprego, alguns têm medo de doença, alguns têm medo de Covid, alguns têm medo de morrer, alguns têm medo de passar de ano, alguns têm medo de mudança para outro lugar. Temos vários tipos de medo. Às vezes os meus medos não são os mesmos que os seus, mas todos nós temos. E Deus permite situações contrárias para aflorar esses medos. Não para nos repreender, não para nos confrontar, não para nos mostrar o quanto nós não prestamos, mas para nos ajudar a ir além daquele medo e crescer, ir para o next level. Quantos querem ir para o next level? Aleluia. Então, Jesus às vezes permitia acontecer essas coisas no barco. E o que me chama a atenção aqui, que o mesmo vento que ao soprar leva o barco para chegar no seu destino, em algum momento esse vento se vira e se torna contrário. O mesmo vento, eles precisam do vento. E o vento precisa soprar, mas nessa direção, para que o barco vai com mais leveza, que eles consigam viajar e consigam chegar lá no outro lado. Mas de repente,
no meio da viagem, da travessia, não sempre, mas algumas vezes eles tiveram que passar por isso, o vento vira contrário. E aumenta a força, e começa a ser adversário. Em alguns momentos, Jesus, como nesse, repreende o vento. Em outros momentos, Jesus não fala com o vento. E eles vão tendo experiências diferentes, nas mesmas situações. Mas cada um, às vezes, vivemos as mesmas situações e parecidos conflitos, mas Deus age de formas diferentes na nossa vida. Para você, Ele repreende o vento. Para mim, Ele deixa o vento continuar. A questão não está em repreender o vento, ou deixar o vento, ou virar contrário, ou assoprar. Nesse caso, a água está entrando no barco. Eles estão desesperados. Em outro momento, a água não entra no barco, mesmo que estavam com ondas altas e fortes ventos. E Jesus vem andando sobre as águas, mas não diz que entrava no barco. É estranho, né? Aquelas ondas, tudo, mas não entra no barco. Mas nesse caso está entrando no barco. E aí o desespero deles não só se revela o medo, mas se revela o senso de desamparo. Porque eles vão e acordam Jesus. O Senhor não se importa? O Senhor não vê que estamos passando por isso? O Senhor não está percebendo? O Senhor está dormindo enquanto nós estamos passando. Eu não sei se você já teve momentos assim, que parece que Deus não está olhando para você. Que parece que Deus não está percebendo que você está precisando dele, desde ontem, não agora, ontem já. E parece que Deus está num cantinho, e eu estou horas, dias, semanas, meses, e estou virando, e Deus só está lá, está no barco, mas Jesus está no barco, tudo vai muito bem, que cantávamos quando a gente era criança, mas estou vendo que Jesus está no barco, mas tudo não vai muito bem. E ele parece que não está se mexendo por mim. Não é Deus fazer ou não fazer. A lição é muito mais sublime. É muito mais sublime. Agora eles estão com Jesus no barco. Teve o outro que Jesus andou sobre as águas, que Jesus não estava no barco. Jesus estava no monte, longe. Se sentiram abandonados mais uma vez. Mas a Bíblia faz questão de citar que lá no monte, enquanto eles estavam lá, horas, na madrugada, Jesus estava vendo eles. O que a Bíblia quer dizer? Mesmo que eu sinto ou não, que eu saiba ou não, Ele está me vendo. Ele está comigo. Mesmo que aconteça algo de repente para mudar a situação ou não, Ele está no barco comigo. Ele está me vendo. E se parecer que Ele não está no barco fisicamente, Ele quer que eu aprenda que em todo lugar Ele está, mesmo que eu sinta ou não, Ele está comigo. Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Só que não termina ali. Mesmo que se consuma o século, aí nós vamos estar com Ele presencialmente, para todo sempre. Então não é até a consumação do século, como se sente, terminou, agora não está mais comigo. Não, agora terminou o século, fechou, nós vamos estar com Ele num corpo glorificado para toda a eternidade. Em outras palavras, Ele nunca te abandona, nunca te deixa, você nunca está sozinho. Mesmo que seus sentimentos dizem isso, mesmo que o medo venha, mesmo que o senso de desamparo aflora, mesmo que pareça que Ele não está mexendo, não está fazendo nada com minha situação, pareça que Ele não está nem aí comigo. Essa é a fala que eles foram. O Senhor não está nem aí conosco, não está vendo que nós estamos morrendo? E o Senhor está dormindo? Ele está. E se Ele está comigo, quando eu tenho a consciência disso, tudo muda. Eu tenho orado desde o início desse ano, lendo essas histórias, tenho pedido: Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso ter mais consciência da Tua presença. Eu preciso ter consciência, convicção que está comigo. Eu sei que está comigo. Mas às vezes eu entro em cada fria e parece que o Senhor ficou lá fora. Parece que agora estou sozinho. E
E parece que o Senhor arrumou um negócio para mim empurrar nessa fria. E o Senhor deixou para ver como que eu vou me salvar. São leituras que vêm. É porque nós não o conhecemos na medida da nossa experiência. Nós conhecemos a quem da experiência que estamos tendo. E Ele quer se manifestar no meio da nossa experiência. Ele quer revelar-se a nós. Deus está com você. Quer você sinta a presença dEle ou não. Às vezes nós temos essa tendência de achar que Deus está comigo porque eu senti algo. Eu senti um arrepio. Hoje o culto foi uma bênção. Hoje Deus estava... Ou quando um irmão vem, eu vi dezenas de anjos voando. Opa, glória a Deus, Deus está aqui. Mas meu irmão, os anjos estão voando em sua volta o dia inteiro. Eles estão com você o dia inteiro. Deus diz que os anjos acampam ao seu redor para te livrar o dia inteiro. Quando você está dormindo, roncando, eles estão ali. E você só se excita, se alegra. Quando alguém diz, eu estou vendo o anjo. Glória! Aconteceu uma vez com um dos moços do profeta, que ele viu o inimigo cercar eles nas montanhas. E ele ficou com medo, assustado, ele vai lá e fala, nossa, o inimigo. E o profeta pôs a mão sobre ele, Deus abre os olhos dele para ele ver. Porque como ele não está vendo, ele acha que estamos lascados. Ele acha que estamos fritos. Aí quando Deus abriu os olhos dele, ele viu o exército do Senhor, milhares e milhares de anjos, cercando o inimigo. Aí ele disse, opa, glória, agora sim, agora pode vir, pode vir. O que mudou? Os anjos estavam lá o tempo todo. Mudou porque agora ele está consciente. O que muda quando nós ficamos conscientes mais de quem está conosco? Quando a minha consciência muda e eu tenho essa consciência de que Ele está comigo, quer dentro do barco, quer fora do barco, quer com tempestade, quer sem tempestade, quer vento, quer água entrando, quer água não, quer na fornalha, quer onde estiver. Quando eu tenho essa consciência, muda a minha maneira de encarar e muda a minha forma de andar e muda a minha fala. Então Jesus levanta e ele repreende. E aí a Bíblia diz que eles ficaram tudo admirados. Ficaram tudo assustados. Ficaram, quem é esse homem? Que até as ondas obedecem. Eles não tinham visto isso. Essa é a primeira vez que eles estão vendo. Quando Pedro viu aquela pesca, ele teve uma reação poderosa também. Ele se assustou, tanto ele como João, como os outros. A Bíblia diz, Pedro diz, afasta-te de mim. Eu não sou digno de estar perto do Senhor, eu sou pecador. Toda vez que nós vamos ter uma revelação nova de quem Deus é, provoca uma reação em nós. Uma delas, nós vamos descobrir que nós não somos tudo que a gente acha que a gente é. Segundo, nós vamos descobrir que Ele é mais do que a gente acha que Ele é. Eles nunca tinham visto Jesus falar com o vento. Eu já vi Jesus falar com árvore. Mas às vezes falar com o vento, falar com o mar, com aquele tempestade. Calma. Eles ficaram, uau. Irmão, o que você e eu conhecemos de Deus não se compara ainda do que Ele é e quer se manifestar a nós. E na medida que Ele vai se manifestando, revelando, nós vamos ficar, uau, eu não conhecia Deus assim. Jacó conhecia algo a respeito de Deus, como Moisés também. Outros também. Eles tinham aprendido. E o próprio Deus que falou. Que ninguém podia ver o rosto dele, a face dele, e continuar vivo. Morreria. Então até Deus falou para Moisés, você não pode ver meu rosto. Fica ali na fenda, eu vou pôr minha mão no seu rosto e eu vou passar, você vai ver minhas costas. Porque se você me ver, você vai morrer. E é essa a teologia que eles tinham. Só que Deus se revelou a Jacó, quebrando essa teologia. Jacó diz, eu vi Deus, face a face, e eu não morri. Ele declara isso.
no Val de Jaboque. Eu vi Deus face a face, eu vi o rosto dele. Ele achou que era um anjo, mas depois ele descobriu que era Deus. E ele diz, opa, algo está errado nessa teologia. Não está errado. Só que você está entrando num nível mais. Você vai perceber que você entrou na presença de Deus, e em vez de ele fulminar você, ele levanta você. Adão e Eva estavam com medo quando viram os passos de Deus chegando no jardim, porque eles tinham pecado. Eles achavam que Deus estava chegando com espada desembainhada, reluzente, porque Deus disse que o dia que eles comessem daquela árvore, eles iam morrer. Então eles diziam, agora Deus está vindo. Nossa, a Liga da Justiça chegou. Vai fulminar, nós vamos morrer. E Deus dizia, onde você está, Adão? Eu quero ter comunhão com vocês. Nós estamos escondidos. Nós vimos o Senhor chegar e nós percebemos que estávamos nus e com medo nós fomos nos esconder. E Deus disse, quem disse para vocês que estão nus? Eu nunca falei isso para vocês. Por acaso, quem que andou falando com vocês? E vocês comeram daquela... Não, foi ela que me deu. E Deus não está com espada, agora vira pescoço, que você vai morrer. Não. Deus não fez isso. Eles morreram espiritualmente porque se distanciaram. Quebrou-se o relacionamento. Morreu espiritualmente, sem Deus. Mas lá na frente, por causa do pecado e sua maldição, entrou morte física. Mas lá no jardim, Deus não matou eles, não. Eles achavam. E Deus mostra para ele, eu não vim para matar vocês. Eu vim para salvar, para resgatar. Deus mata um animal para cobrir ele. Deus não quer te destruir, Ele não quer te matar. O seu barco não vai afundar, você não vai, Ele não se esquece de você. Pode parecer que a água está entrando, vai morrer. Os discípulos estão com medo, vão morrer. Mas Ele não está vindo para nós terminar e acabar conosco e fechar o caixão. Não, Ele vem para nos salvar, para nos redimir, para nos transformar e mostrar para nós que Ele é muito mais e muito maior do que aquilo que conhecemos. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite, Deus ainda vai falar com a tempestade na sua vida, aleluia. Ele pode falar com o vento, Ele pode falar com a onda, Ele pode falar com o furacão, Ele pode falar com a tempestade, e basta uma palavra só dEle, e tudo pode se acalmar. E se Ele não falar? Mesmo assim você vai chegar onde Ele quer te levar. Todas as vezes que eles tiveram essas experiências, termina assim. E eles chegaram no outro lado. Não importa como que foi, mas eles chegaram lá. Diga para o irmão ao seu lado, não importa como Deus vai agir, Ele vai te levar para o outro lado. Você vai chegar lá. Aleluia, isso não é maravilhoso saber? E se você não chegar lá no natural, nessa terra, você vai chegar lá na cela celestial. Aleluia. Diga para o irmão, eu vou chegar lá. Porque o eu sou está comigo. Eu vou chegar lá. Ele está se revelando aos seus discípulos. Algo que me chama a atenção ali nessa história, a Bíblia diz que Jesus e os discípulos se despediram da multidão e a multidão ficou para trás. Houve situações em outros momentos de barco que a Bíblia diz que a multidão percebeu onde Jesus estava indo e correu na praia até onde ele estava indo. No caso, quando Jesus multiplica pães e peixes, 7 pães, eles estavam num lugar e Jesus entrou no barco para ir para outro lugar, eles sabiam onde ele estava indo e eles andaram na praia, a multidão estava lá. Quando Jesus desce do barco, a multidão estava esperando. Tananã, nós estamos aqui. Mas dessa vez, a multidão ficou. E o Espírito Santo começou a me falar, há momentos na sua vida que nós vamos atravessar para o outro lado e alguns vão ficar. Pessoas vão ficar. Na maioria das vezes, é a maioria que fica. Não vai com você onde você vai. Mas a Bíblia faz questão de dizer que alguns atravessaram com seus barcos também. Tem pessoas
que onde Deus está te levando, também vão junto. Aleluia. Amém? Não é bom saber que às vezes Deus vai levar outros aí com você? Para onde você vai? A experimentar. E é interessante que quando o mar muda e se agita, e está escura a noite, e ventos fortes, e estão morrendo de medo, eles achavam que era só eles. Só que o Espírito Santo me falou, e o que aconteceu com os outros que estavam no mar também do seu barco? Também não estavam passando o mesmo problema. E o Espírito Santo diz, às vezes você acha que é só você. Tem outros passando pelas mesmas aflições. Tem outros passando pelos mesmos problemas, as mesmas lutas. Tem outros também perdendo familiares. Tem outros sendo acometidos com Covid. Tem outros que perderam emprego igual você. Tem outros que estão com medo igualzinho você. Não é só você. As tempestades... Quando vem furacões, época de furacão, estação de furacões lá nos Estados Unidos, não vem sobre uma casa. Quem mora na região que desceu o furacão, todos sofrem. Meu irmão, as lutas que você enfrenta não são exclusivas suas, que Deus carimbou você, coitado, você vai passar por isso. Tem outros passando pelos mesmos problemas. Estavam lá no mar também. E parece que Jesus não estava no barco deles. Que ele está no barco dos discípulos. Esse é o relato. Mas quando Jesus acalma o mar e repreende o vento, não é só para os discípulos, é para os outros também. Quando Deus faz algo na sua vida e traz a vitória naquela área, não é só para você. Ele está fazendo na vida de outros também. Portanto, quando nós celebramos a vitória que Jesus traz em nossa vida, precisamos lembrar que podemos celebrar a vitória que Jesus está trazendo em outras vidas também. Ele não acalma o mar só para mim. Ele acalma o mar para mim, para meu tio, para minha tia, para meu amigo, para aquele que não conheço, para aquele que eu nunca vi. Ele faz por todos. Jesus não veio só me salvar, Ele veio salvar o mundo inteiro. Ele não deu seu sangue só por mim, para me perdoar os meus pecados. Ele derramou seu sangue para perdoar os pecados de todos. Ele não responde só quando eu clamar o seu nome, crer no seu nome, mas todos que clamarem, crerem em seu nome, Ele lhes dá o direito de serem feitos, chamados filhos de Deus. Não é só para você. Eu vou derramar meu espírito, mas não é só sobre você, sobre toda a carne, sobre os filhos. Deus não faz só por mim e só para você. Ele está fazendo por muitos. Ele está fazendo por muitos. Deus está fazendo pelo irmão ao seu lado. Você não percebe. Os discípulos não estavam percebendo. Mas os outros nos seus barcos, a onda também estava parando para eles. Diga para o irmão ao seu lado, Deus faz por você também. Deus faz por você também. Aleluia. Aleluia. Eu quero terminar aqui. E eu percebo algo interessante. Que é uma tendência que nós temos. Uma tendência de definir situações, definir lugares, definir pessoas, definir às vezes até a nós mesmos. E no extremo, definimos a Deus pelas circunstâncias. E na maioria das vezes, pelos problemas. E nós brasileiros somos craque nisso. De ver algo que não é que é algo que é pejorativo, e aí apelidamos a pessoa por aquilo que é pejorativo. Nós gostamos disso. Ô narigudo. Ô careca. Eu nunca chamo o abençoado. Quando a gente vem para a igreja, a gente aprende essa linguagem, né? O evangeliquez. E chamamos abençoado. Mas às vezes a gente usa o abençoado para um problema. Aquele abençoado, mas na realidade é porque está criando um problema. Não porque ele é abençoado mesmo.
Entendeu? Nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de definir, de atribuir as pessoas, especialmente pelos problemas que elas passam. As pessoas, pelas dificuldades que elas estão tendo. Definimos situações, definimos lugares, definimos até igrejas locais, pelo problema que houve lá. Então, houve um problema naquele lugar. Aí, aquele lugar. É assim que nós nunca definimos, Deus está lá também. Não, tem aquilo lá. Aí aquela família que está tendo um problema, uma luta terrível, aí nós definimos, é uma família problemática. Essa é a nossa tendência. E às vezes até nós fazemos assim com Deus. Deus não está aí comigo. Deus esqueceu de mim. Quando eu assisti aquele filme, Esqueceram de Mim, né? Eu disse, Deus, que filme maravilhoso. Só que eu já me senti, esqueceram de mim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Né? Eu já me senti tanto, já passei de 10. Cadê o Senhor? Ele disse, não, eu nunca, jamais me esquecerei de você. Eu tenho o seu nome cravado na palma da minha mão. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, que está amamentando, que é impossível. O filho está amamentando e a mãe esquece que o filho está amamentando. E se levanta para fazer outra coisa. Que cena que seria. Ele diz, a mãe nunca vai esquecer. Mas vamos fazer de conta que a mãe esqueça. Ela vem esquecer. Eu jamais me esquecerei. Irmão, Deus não te desampara, Ele não se esqueça de você, Ele está com você, Ele está te vendo, Ele está no momento com você, Ele está no barco com você, Ele está na onda com você, Ele está nas trevas junto com você, Ele está enfrentando o vento forte com você, mesmo que pareça que está demorando, que nada está acontecendo, Ele quer que eu e você aprendamos que não são as circunstâncias que definem Ele e não pode me definir e não define os outros. O que nos define é quem é o nosso Deus e de quem pertencemos e quem nós somos para Ele e que Ele está comigo. E isso é muito, muito, muito sério. Porque isso tudo resume-se em confiança. Jesus diz, por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Por que estão com medo? Quando entra o medo, ele revela também a nossa falta de confiança. Porque fé nada mais é, nada menos é do que confiar em Deus. E quando eu confio nele, com resultado esperado ou não, continuo confiando nele. E é isso que Deus permite situações para provar nossa confiança nele. E para nos ajudar a crescer na nossa confiança. Eu quero crescer na minha confiança em Deus. Eu quero cada vez confiar nele mais. Jó dizia que ainda que ele me mate, eu confiarei nele. E Jó dizia ainda mais, a esperança para a árvore. Mesmo que ela é cortada no tronco, e sua raiz morre na terra, se seca, ainda há esperança. Porque ao cheiro das águas, ela brota novamente. Onde está a minha confiança? Confia nele. Tudo mais, ele fará. Será que Deus é digno da nossa confiança? Será que Jesus é digno da minha confiança? Será que eu estou confiando cada vez mais? Cada vez mais? E para mim isso é um dos grandes sinais, grandes marcas de crescimento, de maturidade. Quando eu confio menos em mim, menos nas pessoas, menos nas circunstâncias, e eu confio mais em Deus. Eu estou crescendo. Porque quando eu cresço, é mais confio nele. Jesus disse para Pedro, você vai para onde você quer, você faz o que... Mas quando você
crescer, outros vão te levar para onde você não quer ir, você vai. Porque você confia. Porque você confia. O nosso problema é que as pessoas, às vezes, deixam de ser dignas de nossa confiança. E, de fato, nós devemos não confiar nas pessoas. Aprender a confiar nele. Aprender a confiar nele. Quero terminar essa mensagem com isso. Jesus diz, por que estão com medo? Eu estou tendo uma perspectiva diferente dessa frase. Eu não estou vendo Jesus brabo com eles. Até quando, hein? Eu já fiz, eu já multipliquei pão, eu já fiz, aí nesse aqui com medo. O que é isso? Nós fazemos assim. Jesus está dizendo, por que estão com medo? Eu estou aqui. Creia em mim, confia em mim. Sou eu que estou aqui. É isso que ele está dizendo. Ele olha para mim e diz, por que você está com medo nessa situação? Olha para mim aqui, eu estou aqui com você. É isso que ele está dizendo. Uma outra versão diz, tenha coragem. Jesus diz, uma outra versão, ele diz, tenha coragem. Seja ousado. Eu estou aqui. Quando há confiança, a gente tem ousadia, a gente é corajoso, porque quando meus filhos pequenos confiam no papai, eles são ousados. Eu quero terminar. Eu lembro o Andrew, quando era pequenininho, ele aprontou algumas vezes na igreja, como qualquer criança, não é só filho de pastor, não, qualquer criança apronta. Na sala das crianças, ela apronta. Aí, a professora, coitado, vem ali, chama a atenção do Andrew. O Andrew diz, a igreja é do meu pai. Pode falar com ele, não tem problema nenhum. Meu pai é dono da igreja. Olha a confiança do cara. O teu pai é o dono do vento, é o dono da onda, é o dono do mar, é o dono da escuridão, ele é o dono da luz, ele é o dono do monte, ele é o dono do vale, é o dono da vida. Até os demônios são sujeitos a ele. Satanás está debaixo dos pés dele. Cadê a confiança? É fácil falar. Mas às vezes eu sou pego. O medo aflora. Mas que nesta noite, eu e você, nós vamos permitir que Jesus se revele a nós de uma outra forma. Que Jesus se revele a nós de uma maneira que não o conhecíamos. Porque isso vai fazer com que a gente passe para um next level. Há um outro nível para mim e para você na nossa caminhada com Deus. E nós estamos fechando um ciclo, estamos entrando num outro ciclo. Com isso, nós queremos estar celebrando mais um ano na vida do pastor apóstolo Djalma, que fechou um ciclo e está começando outro ciclo. Mas não é só ele, pela idade. Todos nós estamos fechando ciclos e estamos entrando em outros ciclos. E o que vai nos levar adiante é se confiamos nele ou não. Porque nós vamos sempre entrar no desconhecido. Os discípulos, eu acho que se eu fosse um deles, ia ficar toda vez que Jesus disser, vamos entrar no barquinho, ia ficar, ia vem coisa aí. Porque parece que só acontecem essas coisas quando eles entram no barco. Mas me parece que eles não agiam assim. Eles ficavam felizes contando dos milagres que aconteceu. O surdo ouviu, o demoniado ficou gadareno. Tudo foi através de barco. Chega lá e acontece. E, nossa, quantos pães. Né? Aí quando entra no barco está tudo tranquilo. E a coisa vira de novo. É assim. É assim a vida. Tem as curvas. Vai tudo muito bem, daqui a pouco vira. Se virou para você, não se desespere, confie. Vai mudar. O tempo, Deus vai mudar. E se já mudou, glória a Deus. Mas se prepara que vai virar de novo. Vai virar de novo. Em cada virada, nós vamos conhecer Ele mais. Nós vamos crescer nele. Vamos colocar-nos em pé. Jesus diz, por que estão com medo? Sou eu. Coragem. Onde está a fé de vocês? Homens e pouca fé.
Cadê a confiança? Porque estavam acostumados de Jesus agir de uma forma. E Jesus não está agindo daquela forma que estavam acostumados. Jesus está no barco dormindo. Aí lá se foi a confiança. Nem sempre Deus age da forma como esperamos. Nem sempre Deus muda as circunstâncias. Mas Ele muda você. Nem sempre Ele muda as circunstâncias. Mas Ele sempre vai mudar você. Porque algo muda dentro de você. Algo é desvendado. O medo é tratado. A confiança cresce. E a situação mudando ou não, você vai chegar no outro lado. Deus está nos levando, cada um de nós, para níveis maiores. Há um next level para você. Há um next level para mim. Eu estou vivendo alguns next level assustadores. Nunca vivi isso, nunca imaginei isso para minha vida e para minha casa. Mas todos os dias, Ele diz para mim, eu estou com você. Confia em mim. Confesso que às vezes, parece que Ele soltou minha mão. Parece que eu estou sozinho. E se eu passo assim, imagina a minha mulher então. Ela entra, não estou conseguindo dormir. Eu falei, amor, eu sou, está com a gente. A gente não sente, mas Ele está. E nós vamos chegar no outro lado. Com barco ou sem barco. Ele diz para Paulo, o barco vai sofrer naufrágio, vai quebrar. Quem tentar salvar a sua vida vai morrer. Não vai sobrar nada. Mas mesmo assim vocês vão chegar no lado. Vocês vão chegar em terra firme. E Paulo disse para as pessoas que estavam no barco. Ele diz, faz 14 dias vocês não comem nada por ansiedade, por medo. Não era jejum não, por medo. Ele diz, agora pode comer. Mas tudo está caindo. Pode comer. Quem ficar aqui vai ruir tudo. Mas não vamos chegar à terra firme. E foi o que aconteceu. Porque ele disse, na noite anterior, o anjo do Senhor falou comigo, eu estou contigo e eu vou te levar para onde eu estou levando. Deus está falando para alguém nesta noite, mesmo que o barco se desfaça, mesmo que a onda parece te engolir, eu sou, está contigo e Ele vai te levar para onde Ele determinou para a sua vida. Confia nele, deleita-te nele, espera nele, e todo o demais Ele fará. Aquele que fez ontem é o mesmo que faz hoje, e se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Um dia Ele vai falar para a onda, mas outro dia Ele pode não falar para a onda, mas você vai chegar lá. Deus está estendendo a mão para alguns aqui. Para Pedro, Ele pegou pela mão. Pedro afundando, Ele pegou pela mão. Interessante, para Jesus pegar Pedro pela mão, quer dizer, Jesus estava tão próximo, Pedro. E mesmo assim Pedro estava com medo, gritando, estou afundando, estou afundando. E Jesus pega ele pela mão. Jesus, por que você está com medo? Por que você está com medo? Só eu. E Jesus anda com eles sobre as ondas. E quando eles entram no barco, a Bíblia diz, chegaram no outro lado. O fim é isso. Você vai chegar no outro lado. Nós vamos chegar. Deus está fazendo algo com verdade de vida. Porque tem um lugar que Deus quer levar. E a gente passa por momentos abençoados, felizes, celebração. A gente passa por momentos meio apertados. Mas eu quero dizer, vocês vão chegar do outro lado. Vocês vão chegar lá. Amém.